O Palmeiras está classificado às quartas de final da Copa Libertadores, vitória no Paraguai contra o Cerro Porteño 1-0, gol marcado por Gustavo Gomes. Mas antes, faço um convite para você, deixar seu like, deixar sua inscrição, seu compartilhamento para não perder absolutamente nada do que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. O Palmeiras vinha sendo muito criticado pelo futebol mostrado pós-Copa do Mundo. Claro que antes da Copa do Mundo, o Palmeiras não encantava em questão de futebol vistoso. Mas era um time mais seguro, era um time eficiente, era um time que estava nas três frentes, continua nas três frentes, mas era um futebol mais seguro, um futebol um pouco mais organizado. Palmeiras era líder absoluto do Campeonato Brasileiro, hoje já vê o Flamengo no seu retrovisor, o Flamengo depende apenas de si para liderar o Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos com o Mirassol, tem um confronto direto com o Palmeiras no Nubank Park. Então, é um Palmeiras que vem decepcionando nesse desempenho de futebol e também nos resultados. E é um Palmeiras que chegou para esse jogo no Paraguai contra o Cerro Porteño com uma derrota dolorida, 3-2 contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Palmeiras vencia até os 45 minutos do segundo tempo por 2-1 e acabou sofrendo a virada. Algo difícil de ver no Palmeiras sofrer uma virada na reta final da partida. E foi o Palmeiras que não mostrou um grande futebol, mas foi o suficiente mesmo assim para conseguir a classificação, que era o mais importante nesse momento. Na ida o Palmeiras empatou 1-1, com um jogador a menos, tinha feito 1-0 com o Flaco Lopes, aí o Carlos Miguel acabou falhando, o Cerro Porteño chegou ao gol do empate, e nesse jogo no Paraguai, o Palmeiras que iniciou com dificuldades, teve a principal mudança, a saída do Andrés Pereira, suspenso, foi expulso no jogo da ida para a entrada do Lucas Evangelista. Claro que o Palmeiras perde na criação, perde ali na qualidade com a bola no pé, mas ganha na marcação. O Lucas Evangelista é mais marcador do que o Andrés Pereira. E foi o Palmeiras que teve dificuldade, Cerro Porteño pressionando logo nos primeiros minutos. Palmeiras tendo dificuldade para encaixar esse último toque. Vitor Roque iniciou mais uma vez como titular ao lado do Flaco Lopes, não está no seu físico ideal. Acredito que vai demorar para isso acontecer, mas é um Abel Ferreira que vem dando minutagem para ele voltar de forma mais rápida possível ao seu ideal fisicamente. E o Palmeiras não conseguiu mostrar um grande futebol, mas foi através da bola parada que conseguiu fazer o gol da classificação. Palmeiras que já há muito tempo tem essa bola parada, principalmente hoje com o Abel Ferreira como o seu principal ponto forte. John Arias, que fez a cobrança. O Andrés Pereira, que é o cobrador oficial, mas com a ausência do Andrés Pereira, o John Arias fez a cobrança. E o Gustavo Gomes, que já tinha feito o gol contra o Fluminense, acabou marcando de cabeça para fazer o gol da classificação do Palmeiras às quartas de final da Copa Libertadores. E aí, no segundo tempo, foi o Palmeiras que teve chance de ampliar. Teve até um pênalti polêmico que para mim foi até um lance parecido do que aconteceu no jogo do Rivadavia contra o Fluminense, que marcou o pênalti por Rivadavia logo ali nos acréscimos da partida. O Fluminense vencia 1-0, o Rivadavia fez o gol do pênalti e depois o jogo foi para a disputa de pênaltis e o Fluminense acabou se classificando. Para mim, um lance parecido. Eu acredito que para mim tinha que ter sido marcado o pênalti, mas o pênalti não foi marcado. O Palmeiras ali nos últimos 10 minutos sofreu pressão do time do Cerro Porteño. O Palmeiras recuou tentando contra-ataque e não conseguia ter esse contra-ataque. Não foi uma partida excelente, mas foi o suficiente para conseguir a classificação. Agora o Palmeiras tem um jogo importante no Campeonato Brasileiro, um jogo que pode fazer o Palmeiras dar a volta por cima dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que é um Flamengo que depende de si para voltar à liderança, até porque tem um jogo a menos, tem um confronto direto contra o Palmeiras no Nubank Park. Mas é um jogo que pode fazer o Palmeiras ganhar um pouco de confiança dentro do campeonato de pontos corridos contra o Vasco, próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Nubank Park. O Palmeiras vai receber o seu torcedor para tentar, quem sabe, conseguir uma vitória importante. Estarei lá para fazer a cobertura pelo Papo Técnico e vou trazer análise e tudo desse Palmeiras e Vasco
pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai jogar no sábado contra o time do Cruzeiro. Então o Palmeiras já vai saber se o Flamengo venceu ou se o Flamengo tropeçou. É um Cruzeiro e Flamengo, eu acredito que o Cruzeiro vai mesclar o seu time mais uma vez dentro do Campeonato Brasileiro. É porque tem Copa do Brasil no meio de semana contra o Atlético Mineiro. O Flamengo vai com força máxima, até porque só tem Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, acredito que o Flamengo possa pelo menos sair com empate. O empate seria bom para o Palmeiras. Empate do Flamengo com o Cruzeiro no Mineirão seria bom para o Palmeiras, caso o Palmeiras consiga vencer o Vasco, que está na zona do rebaixamento. Palmeiras que na Libertadores aguarda, nessa quinta-feira, o seu adversário, que vai sair do confronto LDU e Mirassol. Primeiro jogo foi 1-1 no campo do Mirassol e agora vai jogar na altitude. O time do Mirassol contra a LDU, acredito que a LDU vai passar e vai reeditar o confronto de semifinal do ano passado contra o Palmeiras, nesse ano de 2026, na fase de quartas de final. E independente se passar a LDU ou Mirassol, o Palmeiras vai decidir fora de casa, até porque o Palmeiras fez uma pontuação menor que o Mirassol, que foi segundo colocado do seu grupo, e a LDU, que foi a primeira colocada do grupo do Mirassol. Então, independente de quem passar, o Palmeiras vai decidir fora de casa e vai fazer seu primeiro jogo no Nubank Park, igual foi nesse confronto contra o Cerro Porteño. Então é isso, se você gostou dessa análise, Cerro Porteño 0, Palmeiras 1, oitavas de final da Copa Libertadores de 2026, faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada do que acontece no canal Papo Técnico no YouTube. Não se esqueça de seguir o Papo Técnico no Instagram. Então é isso, até a próxima, tchau!